A história começa com uma mulher voltando de um funeral com seu filho de 11 anos, que foi em um enterro da tia dele que tinha 63 anos. Ao chegar em casa, a mãe foi para a cozinha lavar os pratos, e o filho sentou-se na mesa lendo a Bíblia. De repente, o filho pergunta para a mãe: Mãe, a tia morreu muito jovem, né? Só com 63 anos? E a mãe respondeu: Não, meu filho, ela não morreu tão jovem. Antigamente, há 200 anos atrás, as pessoas morriam muito mais jovens com 30, 35 ou 40 anos. A sua tia morreu com 63. Neste momento, o filho replicou: Como que antigamente as pessoas morriam mais jovem? Aqui na Bíblia tem um que viveu 969 anos, o Matusalém. Neste instante, a mãe ficou sem fala. O que Robertson escuta de sua mãe e o que ele leu na Bíblia o deixa completamente confuso, e o jovem, a partir desse momento, toma uma decisão pessoal de concentrar todo o seu esforço em descobrir como Matusalém conseguiu viver todos esses anos, e passa anos a fio estudando e pesquisando em várias fontes e, por fim, surge os resultados de sua dedicação. 20 anos depois. Cambridge, nos Estados Unidos. Ano 2023. O brilhante jovem, de origem modesta, que através de estudos e pesquisas está a ponto de apresentar o resultado de suas descobertas em sua tese, desejando-lhe sorte no tópico impactante que ele está prestes a apresentar perante a banca de examinadores, composta pelos mais prestigiosos decanos da Universidade de Harvard. Na sala de conferências da FAS, Faculdade de Artes e Ciências, na Universidade de Harvard, Marlon Ravin, de 63 anos, um professor prestigioso de geologia e ciências planetárias, toca no ombro nervoso de seu pupilo, Robertson. Até mesmo seu professor duvida da aceitação dos diretores, pois ele sabe que é uma teoria muito controversa. Porém, o professor mostra total crença em sua tese e lhe mostra um rosto alegre, acompanhando-o em direção ao momento mais importante de sua vida, a apresentação de sua tese de doutorado. O professor observa dos bastidores a crescente tensão criada na plateia pelos princípios básicos ousados de seu brilhante aluno, quando, depois de apresentar a espécie Homo sapiens, originária das regiões desérticas do sul da África, ele refuta a tese da expectativa de vida média da raça humana. Ele destaca que o Antigo Testamento menciona Matusalém, o homem mais velho a viver na história com 969 anos. Ele também esclarece a afirmação errônea de que a idade de Matusalém é expressa em anos lunares, mostrando que na realidade são 72 anos do atual calendário solar. Um calendário lunar mesolítico, descoberto no Castelo de Crates, na Escócia, 8.000 anos antes de Cristo, prova que a Bíblia se refere ao tempo como nós o conhecemos. Matusalém de fato viveu quase 1000 anos solares. Essas palavras ecoaram na sala de conferências, misturadas com uma onda de murmúrios e ruídos desconfortáveis dos decanos que preenchem o ambiente. O chefe dos decanos pede silêncio, e Robertson continua dizendo: Eu acredito, e conforme minha teoria, existe ainda um homem que tem vivido, desde a era antediluviana, um homem que detém o sagrado segredo da juventude, um homem que foi contemporâneo do próprio Matusalém. Conforme minhas pesquisas, isto é fato. Neste ponto, a reação dos decanos é imediata. E que diabo ele está falando? Charlatanismo, rejeitado categoricamente sem direito à réplica, são os comentários da banca examinadora, indignados com o que consideram uma grande afronta e desrespeito aos nobres decanos. Enquanto isso, os olhos do palestrante, desconcertado e quase petrificado pela cena escandalosa criada pelos decanos ao ouvirem sua narrativa, procuram por seu professor, seu mentor, esperando pelo menos o seu apoio, já que Ravin havia dado crédito à sua teoria, devido ao seu interesse em saber a verdade por trás desse tópico controverso, e principalmente tentar descobrir esse ser místico que o Robertson afirma existir. No entanto, o professor Ravin o observa destemido, atordoado com a situação embaraçosa, e com receio de manchar a sua reputação perante os decanos, não esboça a mínima intenção de intervir em favor de seu pupilo. Ao seu lado está seu amigo, Dr. William Benton, um funcionário governamental influente
que o parabeniza por sua decisão de não interferir em um assunto tão delicado, que pode comprometer sua grande credibilidade entre a sociedade científica, acima de tudo, tendo tantos decanos e diretores importantes presentes na plateia. Após o escândalo dos decanos e a recusa de sua tese, Robertson tristemente abandona o palco junto com seu professor Ravin e vai para sua casa. Um ano mais tarde. A rotina normal foi retomada no escritório do professor Ravin na Universidade Harvard. O professor confia a organização de seus papéis ao Robertson, que continua como seu assistente pessoal, revisando e arquivando documentos. Nesse momento, o Robertson está tentando manter o equilíbrio enquanto carrega uma enorme pilha de papéis quando a campainha do escritório toca. O jovem volta com desajeitamento para atender a porta, mas ele bate na porta aberta devido à impaciência do Dr. Benton, que entra com pressa arrogantemente e pisa sobre o rastro de papéis espalhados pelo chão. Ele envia um cumprimento sarcástico ao Robertson, que pega os papéis com raiva contida diante dos olhares desaprovados de um militar de alta patente do Exército dos Estados Unidos, General Edward, que acompanha o Dr. Benton. Sem dizer uma palavra, Benton deposita um documento na mesa de Ravin com uma notícia publicada em 2012, que diz: uma esfera metálica caiu do espaço na Namíbia, a cerca de 750 quilômetros da capital. A bola foi supostamente descoberta por um homem idoso, cuja idade tem causado espanto e debates notórios no círculo científico. De acordo com relatos feitos pelos nativos das aldeias locais, este é um homem sagrado que guarda o segredo da longevidade. Um homem que, segundo a lenda, vive de gerações em gerações. Um homem que não teme a morte. O homem mais velho da tribo disse: este homem conhece um feitiço secreto, capaz de prolongar a vida de outros seres humanos, e é assim que ele tem vivido eternamente. Nessa menção, Ravin dá uma olhada furtiva para a prateleira onde ele guarda uma cópia da tese de Robertson, em um gesto quase instintivo, que é capturado por seu aluno, que fica surpreso com o que ouve. Neste ponto, é quase meia-noite, e o professor Ravin quer se livrar de Robertson para ficar sozinho com os visitantes. Ele diz a ele para ir para casa e descansar, e também diz que ele vai ficar para revisar alguns documentos com os dois amigos que acabaram de chegar e que ele vai fechar o escritório. Robertson sai, mas sente que algo incomum está acontecendo, já que ele sempre é a última pessoa a sair e fechar o escritório de seu chefe todos os dias. Quando ele deixa a sala, ele permanece no corredor por um tempo e depois de um momento, ele olha pela porta de vidro e observa o professor com os dois visitantes olhando com grande interesse para o documento que, para ele, é inconfundível, o livro que contém sua tese. Depois disso, ele deixa o prédio muito ressentido. Enquanto isso, dentro da sala, o professor Ravin pede aos seus amigos mais informações sobre a situação. O general dá um passo à frente, comentando que o Departamento Militar e o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos estão interessados em investigar com a máxima urgência e discrição a possível relação que essa descoberta tem com os eventos recentes que estão afetando a região desértica do sul da África. O afundamento inexplicável da Duna 45 na Namíbia, que coincide com a grande crise entre o governo de Botsuana e o povo bosquímano do Kalahari, o grupo étnico mais antigo da espécie humana. Nesse momento, o professor sente a grandeza daquela notícia, ao saber que ele tinha razão em confiar na tese de seu pupilo, e sente o desejo de ele mesmo ir em busca desse ser, pois ficaria com o crédito, junto à comunidade científica, de ter sido ele mesmo o descobridor desse fantástico ser e sabe que não pode perder essa chance. O general pensa rápido e diz: olha só, eu tive uma ideia. Vou montar uma expedição ao deserto da Namíbia. E vocês irão comigo. Uma amiga Dória, que faz um trabalho social há anos nessa mesma região, nos guiará. Iremos terminar de coordenar os detalhes no jantar lá no clube. Dias depois, o jantar é realizado no elegante clube da Universidade de Harvard. O professor Ravin e o Dr. Benton, junto com o general Edward,
engajam-se alegremente em uma conversa importante, acompanhados por Lauren, esposa de Ravin, e outros executivos e professores mais experientes de Harvard. Robertson, diligente e tímido como sempre, mantém-se próximo, porém fora da conversa, pois, como é sabido, o professor não tem nenhuma intenção de levá-lo na expedição. Está mais atento aos comentários das outras senhoras distinguidas sobre como Lauren aparenta devido à sua luta exaustiva contra o câncer terminal que padece. Doria Miller, uma cantora romântica e prima distante da esposa de Ravin, diz que, apesar de seus 48 anos, seu charme e vivacidade permanecem intactos, o que é muito difícil em um mundo onde se dá homenagem exagerada à imagem e à juventude. Isso realmente é um problema, especialmente para as mulheres e, ainda pior, para uma artista do show business como ela. Robertson fica impressionado com a empatia dessa mulher, que é bonita, mas com sinais óbvios de maturidade, em contraste com sua vestimenta jovial e ousada. Doria continua fervorosamente comentando sobre o trabalho sério que há muitos anos executa como ativista dos direitos humanos na região do Kalahari, no sul da África. Nesse momento, Benton e o general, que estavam prestando atenção em suas palavras, trocam olhares e veem em Doria uma boa oportunidade de aprenderem mais sobre a região e os nativos que vivem nessa região, onde eles estarão viajando em breve para aproveitar suas férias. Eles pedem então para que ela os ajude com mais informações, pedindo que descreva um pouco mais sobre a região e fingem interesse na defesa dos direitos humanos como uma desculpa para fazê-la falar cada vez mais sobre o que ela sabe. Sem perceber o verdadeiro propósito deles, Doria Miller começa a responder os questionamentos com entusiasmo e satisfação. No final, ela pergunta quando será a viagem deles e, ao descobrir que eles irão viajar em 2 dias, fica muito animada, acreditando que o propósito de tudo isso é a intenção deles se engajarem no projeto que ela vem realizando desde tempos no deserto do Kalahari, mesmo sem muito apoio. Para ela, essa viagem é um sonho, pois, ao saber que vai ser a guia de científicos e gente do próprio governo e sem saber o verdadeiro propósito e intenção do grupo, pensa em sacar proveito de figuras tão importantes para em auxílio à tribo bosquímano, que está sendo retirada de suas terras ancestrais e sente que essa será uma jornada incrível. Quanto ao grupo do professor, esta será uma ótima oportunidade para procurar, descobrir e obter aquele que é o maior desejo da humanidade, o segredo da vida eterna. Essa conversa interessante não passou despercebida do Robertson, que nesse ponto estava constantemente prestando atenção no grupo, criando nele um sentimento cada vez maior de desconfiança em relação ao verdadeiro motivo dessas férias fajutas. Mais tarde, enquanto as estrelas brilham no céu sobre a varanda, Robertson, sem consciência clara de como superou sua timidez, se encontra conversando com Doria, num encontro pessoal com essa grande artista que também fica fascinada por Robertson devido ao seu vasto conhecimento sobre a região sul da África e do povo do Kalahari, sabendo que tudo é fruto de suas profundas pesquisas e de seus estudos. Sem controlar seu palavreado, ele confessa também seu interesse por estudos teológicos, em contraste com a paixão que tem por astrologia e geologia. Por outro lado, ela fala sobre suas lutas e preocupações com as injustiças sociais deste mundo. Nesse momento, a figura de um homem jovem, de maneiras femininas, vestido de forma excêntrica, empurra Doria para o lado e fica entre ele e a cantora, anunciando em voz alta com entusiasmo: Doria! Doria! É a sua vez de cantar para o público. Doria dá a Robertson o sorriso mais cativante com um gesto de desculpas pelo empurrão que ele recebeu de Victor Bale, o qual é amigo íntimo e muito chegado à esposa do professor Ravin. Robertson dissimula a vergonha e oferece o braço para Doria, conduzindo-a ao elegante palco, onde ela cumprimenta o público cantando e dedicando uma música ao grupo que, em breve, desfrutará de uma maravilhosa aventura com ela, uma viagem pela terra que ela ama e onde ela ficará encantada em recebê-los para mostrar os maravilhosos mistérios da terra e do povo do sul da África. Ela grita: A
Aplausos para o professor Ravine, para o Sr. Benton e o General Edward. O barulho da plateia soa como uma zombaria para ele. Ele caminha lentamente até a mesa onde o senhor e a senhora Ravine estão sentados, sentindo um nó na garganta, lutando contra, e ele pensa: jornada? Férias? Droga! Isso é uma verdadeira viagem de investigação, pensando também que tudo está ligado ao enigmático encontro que ocorreu no escritório do professor. No entanto, se controlando, ele os parabeniza, desejando uma boa viagem ao grupo. Depois disso, ele deixa a mesa, transmitindo sutilmente sua desconfiança para Ravine. Lauren diz ao marido que, embora ela não possa acompanhá-lo nessa viagem devido ao longo tempo de recuperação, ele poderia convidar seu aluno leal para participar dessa grande aventura, e diz mais: Quem sabe você pode precisar desse jovem inteligente nessa viagem misteriosa. Eu sei que ele merece um prêmio assim, querida. Essa é uma viagem de nível governamental e muito cara. Necessito que ele fique para atender o escritório, enquanto estarei fora. Escondendo o seu verdadeiro desejo de ser o descobridor desse ser, que já começa a ser mais e mais real, deixando de ser somente uma suposição de uma mera tese. Ao terminar o jantar, todos se despedem e o Robertson é o último a deixar o clube. No caminho para sua casa, ele volta a pensar no motivo que levou ao seu professor a deixá-lo fora dessa viagem tão importante, pois sabe que a descoberta do ser misterioso faria com que os decanos engolissem todos os desaforos que jogaram nele, deixando-o desacreditado e humilhado perante todos por ocasião da apresentação de sua tese. Robertson sabe que para confirmar suas suspeitas necessita voltar ao escritório do professor para olhar em seu livro se encontra evidências de que realmente eles estavam interessados na parte em que ele se refere a esse xamã. 2 dias depois, é segunda-feira, dia ensolarado, e às 10 da manhã já estão todos no aeroporto de Boston. Lauren, Victor e Robertson estão juntos para se despedirem do grupo que está quase partindo para o destino remoto deles. Victor, de mãos dadas com Lauren, dá a Robertson algo deixado por sua Dória, os números de contato dela. O grupo formado pelo professor Ravine, o Dr. Benton, o General Edward e mais a artista Dória se despede de todos e vai para a área de embarque. O professor dá um longo abraço em sua querida e debilitada esposa e lhe diz baixinho: Talvez o que eu traga de lá possa reverter essa sua situação, querida. Lauren, sem entender direito o sentido daquelas palavras, esboça um doce sorriso e o beija na face. Assim que os viajantes partem, Robertson deixa o aeroporto e vai direto para o escritório de seu professor para descobrir o que ele suspeitava. Chegando ao escritório, ele vê que o professor não se deu nem o trabalho de guardar seu livro de tese de volta na estante. Ao olhar atentamente para seu livro, ele percebe a ponta de um marcador que para ele é estranho. Ao abrir justamente na página marcada, mesmo que já esperasse algo assim, não deixa de expressar seu espanto ao ver que é exatamente a página em que ele se refere ao ser misterioso que vive numa área sagrada do Kalahari, o homem que vive desde a época de Matusalém. Robertson explode de indignação. Ah, droga, caramba, eu sabia! Profundamente irritado com a traição que seu professor tinha feito com ele, deixando-o de fora da expedição, que certamente desvendará o maior segredo bíblico, o segredo de Matusalém. Na África, os viajantes estão chegando em Gaborone, a capital. Ao chegarem ao saguão do aeroporto, percebem que as autoridades do Botsuana proibiram a passagem pelo deserto do Kalahari, devido a um conflito com as tribos Bosquímano, cujos hábitos predatórios ameaçavam a fauna local, que o governo se esforça para proteger. No entanto, com uma surpreendente eficiência, o Dr. Benton providencia todas as licenças e consegue um helicóptero para levá-los imediatamente ao seu destino final. Durante o voo sobre o deserto, eles veem um grande grupo de pessoas locais bloqueando o caminho que leva a uma vasta reserva de vida selvagem. Ao cruzarem o rio Orange, avistam as dunas da Namíbia se estendendo pelo deserto e, finalmente, avistam a grande duna 45, que aparenta estar afundando. Do alto, eles conseguem ver uma falha que pode ter causado o afundamento da duna. Ao chegarem, encontram uma situação caótica.
A área está completamente cercada por uma multidão de pessoas curiosas que se reuniram nas proximidades do deserto em número cada vez maior. Alguns estão rezando em diferentes idiomas e outros estão vendendo mercadorias. A certa distância, um grupo agachado chama a atenção de Doria. Ela esboça um sorriso, sabendo que são nativos conhecidos seus, e, à frente do grupo, tenta abrir caminho com grande dificuldade em direção a Duna e os seus protegidos. Ao chegar no grupo que a estava esperando, o Dr. Benton, muito observador, percebe que o grupo é na sua maioria formado por anciãos da tribo. E comenta com o professor. Parece que combinaram em envelhecer todos juntos. O professor responde. Eu também notei isso. Será que tem relação com o que buscamos? Ravine, nesse momento, luta com sentimentos que o deixam em suspense, repassando em sua mente a teoria controversa de seu brilhante pupilo, que apresentou evidências impressionantes de que realmente há uma conexão íntima entre o estado físico desses nativos, proprietários tradicionais da região, e as evidências que começam a se formar ante seus olhos de que sua tese vai no caminho certo. Dessa vez, o sentimento é de arrependimento, achando que deveria ter trazido o Robertson. Mas logo, o sentimento de ambição, ao pensar em ser ele em apresentar para a humanidade a descoberta desse ser extraordinário, dissipa de uma vez qualquer sentimento de culpa. O grupo, junto com os nativos, sobem em 5 jipes de grande porte e partem em direção à aldeia. Em 50 minutos, já estão todos instalados e em preparativos para sair em busca do ser. Os homens contratados para serem guias e tradutores, ao saberem que a intenção do professor é de ir à área que eles consideram sagradas, começam a temer e alguns desistem. Logo o professor pergunta a Doria. O que está acontecendo? Professor, eles temem essa área, porque dizem que lá vive um ser misterioso, um xamã. Eu não sabia que o senhor queria ir lá. Também dizem que aqueles que se atrevem a ir voltam com aparência envelhecida. E mais, professor, alguns teimam em voltar por causa de um misterioso chá, o qual eles consideram um maná divino, porém que os deixam com aparência acabada. Doria aponta para um intérprete e diz: Professor, esse é o único que já foi diversas vezes na área sagrada e que sempre volta sem nenhum sinal de envelhecimento. Vamos ter que nos arranjarmos com esse. Vamos levar menos equipamento e tudo vai dar certo. O professor concorda com um aceno e pergunta a Doria, se fazendo de desentendido. Você já viu esse ser? Não, professor. Eu só escuto os nativos falarem. Estou quase certa que isso é uma lenda. O professor olha sorrateiramente para o Dr. Benton e o general e diz concordar com Doria, dizendo: Qual a tribo que não tem suas histórias e lendas? E dá uma risada acompanhado de seus 2 colegas.